Olá, boa noite. Segunda turma do STF decide soltar ex-ministro José Dirceu e o ex-tesoureiro do Partido Progressista, João Cláudio Genú. E o Jornal da Cultura tem muito mais. Tribunal Superior Eleitoral diz que pode anular votação se notícia falsa influenciar o resultado. O pessoal acaba votando em outro por conta das notícias falsas, né? A arrecadação de impostos registra melhor resultado para o mês de maio desde 2015. Governo oferece transporte para buscar crianças brasileiras separadas das famílias nos Estados Unidos. Mais alta corte americana valida decreto que restringe a entrada de cidadãos de países de maioria muçulmana. Dança e música aproximam e confortam refugiados no Brasil. E na véspera do jogo da seleção, Casa Brasil em Moscou não tem nenhuma referência verde-amarela. Na bancada, temos hoje o jurista e ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires Brito, e o filósofo Mário Sérgio Cortella. E você pode mandar perguntas e fazer comentários através do Twitter na hashtag Jornal da Cultura. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal mandou libertar o ex-ministro José Dirceu. Ele foi condenado na Operação Lava Jato a 30 anos e 9 meses de prisão. Os ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski foram favoráveis à libertação do ex-ministro José Dirceu. O único voto contrário foi de Edson Fachin. Celso de Mello, que é o quinto integrante da segunda turma, não estava presente. A maioria da corte acolheu os argumentos dos advogados de Dirceu, que ressaltaram que o cumprimento da pena após condenação em segunda instância não é obrigatório. O julgamento de hoje não terminou, porque Fachin pediu vista, mas Dirceu vai aguardar em liberdade até que o caso volte a ser pautado. Acusado de corrupção passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro, José Dirceu foi condenado a 30 anos e 9 meses de prisão em segunda instância na Operação Lava Jato, pelo Tribunal Regional Federal em Porto Alegre. Ele foi preso em maio e levado ao presídio da Papuda, em Brasília. O ex-ministro chegou a ficar preso no Paraná entre agosto de 2015 e maio de 2017, quando conseguiu um habeas corpus na corte para aguardar o julgamento em liberdade. Saiu de lá com uma tornozeleira eletrônica. A decisão é correta, porque a Constituição é muito clara. Tem um artigo, o artigo 5º, inciso 57, que diz que ninguém pode ser considerado culpado sem sentença condenatória transitada em julgado. O país não pode viver sobre se vai para lá, vem para cá. Isso não traz estabilidade, não traz confiança, sobretudo credibilidade na justiça brasileira. A segunda turma do STF também concedeu liberdade ao ex-tesoureiro do Partido Progressista, João Cláudio Genú. Ele foi condenado na Lava Jato a 9 anos e 4 meses de prisão por corrupção passiva e organização criminosa. A corte ainda considerou ilegal uma busca e apreensão feita em junho de 2016 no apartamento funcional da senadora e presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Para a maioria dos ministros, a medida não poderia ter sido autorizada por um magistrado de primeira instância. Na semana passada, a segunda turma absolveu a senadora e o marido dela, o ex-ministro Paulo Bernardo, de suposto recebimento de propina na campanha da petista em 2010. E hoje, o ministro Edson Fachin decidiu enviar ao plenário do Supremo Tribunal Federal um pedido de habeas corpus do ex-presidente Lula. A defesa do petista pedia análise do caso pela segunda turma. Muito boa noite, ministro Aires Brito. Obrigada pela presença. Boa noite, muito boa Joyce. noite, professor Obrigado. Cortella. Boa noite, Cortella. Boa noite. Ministro, nessa questão da prisão em segunda instância, a possibilidade de diversos entendimentos não é uma questão definitiva? Bem, o Supremo já decidiu, não é, que pode haver o início do cumprimento da pena privativa de liberdade com a decisão condenatória de segundo grau, proferida por uma instância judiciária de segundo grau. No caso, foi um tribunal federal com sede em Porto Alegre. Agora, o núcleo, né, da questão é passível, sim, de muita discussão.
Eu, pessoalmente, entendo que o início de cumprimento da pena, propriamente dita, é de ocorrer com o trânsito em julgado da decisão condenatória, ou seja, com o exaurimento de todas as instâncias recursais. Entretanto, se o plenário do Supremo decidiu, entendeu por modo diferente, né, o Supremo é o órgão de cúpula do Poder Judiciário. Eu me rendo à sabedoria, à intelecção fundamentada da maioria dos ministros da Casa. Nesse caso do ministro José Dirceu, então o senhor acha que foi uma decisão acertada? Do ponto de vista, veja bem como eu me coloco, eu pessoalmente entendo que início de execução da pena se dá nos termos do artigo 5º, inciso 57. Diz a Constituição, né? Ninguém será considerado culpado, juízo de culpabilidade, culpa formada, né? Antes do trânsito em julgado, ou seja, não cabe mais recurso, antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Mas não entendeu assim o Supremo Tribunal Federal. E como o Supremo fala por último, né, é o órgão de cúpula, eu me rendo à fundamentação do Supremo e não questiono mais o tema. Interessante, Jorge, essa posição ponderada, né, do ministro Aires, porque afinal foi presidente também do Supremo Tribunal Federal, portanto está mais do que abalizado, mais do que você e eu, né, dessa reflexão. Sem dúvida. Eu tenho uma curiosidade, né, que algo que sempre a gente precisa imaginar. Um tribunal superior, quer dizer, o nosso Supremo Tribunal, o último dos nossos, ele tem um plenário que decide, como aconteceu em relação a isso que o ministro agora falava, né, por uma votação de 6-5. Portanto, houve uma maioria ali apertada, mas houve. Maioria absoluta. Isso, claro, maioria nesse sentido, com um pouco, mas ela aconteceu. O ministro Toffoli, que foi o relator dessa situação hoje, ele diz, nós não fizemos, enquanto turma, né, uma avaliação daquilo que os advogados de defesa do ex-ministro Zé Dirceu pediram, que foi o lançar mão daquilo que está previsto mesmo, né, no nosso artigo, que é o artigo 5º da Constituição. Disse que a gente avaliou, disse o ministro Toffoli, é que havia a possibilidade dos tribunais superiores ainda oferecerem ao ex-ministro Zé Dirceu a possibilidade dele ser não condenado. É curioso, porque para quem é leigo como eu, fica estranho essa argumentação, embora ela tenha validade, né? Por isso que quando o ministro Aires diz, olha, eu acolho a decisão do Supremo porque ele é o Supremo, não significa que isso esteja isento, evidentemente, de múltiplas interpretações. Por quê? Exato. Se o ministro Toffoli não usasse esse argumento e admitisse, né, que o que houve ali foi uma decisão que atendia o artigo 5º, ele estaria tentando reverter a votação feita pelo plenário. Talvez o ministro Fachin, ao pedir vistas, né, no processo, tenha tentado agora remeter para o nível superior. Eu tenho uma pergunta de leigo, talvez o ministro Brito possa ajudar. Feito isso num caráter liminar, ele disse até que era de ofício, né, o ministro Toffoli, isso significa que a libertação, né, do ex-ministro Dirceu, ela se dá assim de modo iminente? Já foi decidida assim. Sim. O processo, pelo que eu entendi, se deu por efeito de uma reclamação ajuizada lá na segunda turma. Reclamação não acatada. Porém, foi concedido de ofício, ou seja, por iniciativa da própria segunda turma, um habeas corpus. Então, a soltura do paciente com imediatidade. E quando o ministro pede vista, como é o caso, né, do ministro Fachin, isso não altera a soltura. Quem delibera é a própria corte. Como se trata de habeas corpus, que é um remédio heróico, não é uma solução expedita, rápida, per saltum, né? A ação constitucional que tramita com maior rapidez, é o habeas corpus, porque visa, não é, conferir a liberdade corporal, física, locomoção, de ir, de vir e de ficar. São 3 dimensões da liberdade de locomoção, ir, vir e ficar. Então, a própria turma já deliberou pela soltura imediata. Eu ia perguntar justamente sobre o entendimento da população, porque fica difícil, né, de entender se solta e prende. Como explicar isso para quem acompanha? Eu até não acho negativo, né, olhando aqui como cidadão, não acho negativo que isso possa aparecer dentro do nosso processo judiciário. Afinal de contas, né, o entendimento, né, em relação a qualquer instância, ele é absolutamente, né, inequívoco em relação ao que ele vai decidir. Claro que quando a gente pensa no Supremo Tribunal Federal, ele estará colocado nesse nível, mas acho que qualquer cidadão ou cidadã tem, de fato, as suas garantias.
gente tem esses movimentos, alguns argumentam, como foi o caso do entrevistado, né, que isso deixa o país, né, numa instância de insegurança jurídica. Mas, por outro lado também, ainda bem que a justiça ela não é absolutamente entendida como infalível em relação às suas argumentações anteriores. Essa tramitação que a gente tem, eu acho que numa democracia, ela é absolutamente necessária. Agora, que não é tão nítido para quem não é da área, não é mesmo, né? Como o senhor vê essa questão dessa sensação da insegurança? Pois é. O importante é que o judiciário decida por último, porque está dito no artigo 2º da Constituição, né, são 3 os poderes da União, independentes e harmônicos entre si, e vem uma ordem tão lógica quanto cronológica: o legislativo, o executivo e o judiciário. E o maior de todos os direitos fundamentais de caráter instrumental é o de acesso à jurisdição, de provocar o Poder Judiciário. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Acho que é o inciso 35 do artigo 5º. E a lei aí é direito-lei, compreende até mesmo emenda constitucional. Nem emenda constitucional pode excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. É o maior se o maior de todos os direitos, do ponto de vista substantivo ou material, é a liberdade de expressão. A liberdade de expressão é a maior expressão da liberdade. Do ponto de vista instrumental, a maior das garantias é o acesso à jurisdição, é provocar o Poder Judiciário. Então, desde que o Judiciário dê a última palavra, seja plenariamente, seja por uma de suas turmas, no Supremo, porque é o guardião maior, é o guardião mor da Constituição, eu acho que a estabilidade e a segurança jurídica fica assegurada. Agora a gente segue para outro assunto que também gera muita discussão. O Tribunal Superior Eleitoral está empenhado em evitar a disseminação de notícias falsas na eleição desse ano. E fala até em cancelar votações em caso de uso comprovado de fake news para prejudicar adversários na campanha. Ninguém duvida do efeito negativo das notícias falsas na internet. A fake news acaba envenenando muito a mente das pessoas. É um negócio muito perigoso, fake news. Para pessoas, para famílias, para empresas. Preocupado com o uso político das fake news na campanha eleitoral desse ano, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral afirmou que a Justiça Eleitoral poderá anular uma eleição se o resultado for influenciado por fake news. Se o resultado de uma eleição qualquer for fruto de uma fake news difundida de forma massiva, é influente no resultado, o artigo 222 prevê, inclusive, a anulação. A declaração do ministro atiçou o debate sobre a influência das notícias falsas nas campanhas eleitorais. Nas últimas votações presidenciais, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, candidatos reclamaram que foram vítimas do uso das chamadas fake news. Eu acho que tem que ser eliminado todo esse tipo de informação. O outro candidato seria a melhor escolha e aí o pessoal acaba votando em outro por conta das notícias falsas, né? Eu geralmente procuro investigar. O presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de São Paulo explica que antes de cancelar o pleito, a Justiça fará uma rigorosa investigação. Para ele, o cerceamento da liberdade de expressão não pode ser usado para permitir a difusão de notícias falsas. Quer dizer que então nós devemos prestigiar a liberdade de expressão, a livre manifestação, que ofende o candidato? Eu não vejo como. É evidentemente que nós temos que fixar um parâmetro, um ponto final nessa liberdade. Ministro, como avaliar o poder real da fake news na eleição? A vida contemporânea, internetizada planetariamente, é de perplexidades, é assim mesmo. Eu vejo tudo com naturalidade. Claro que eu condeno quem faz uso das fake news. É falta até de caráter, não é? De decência, de compromisso com a verdade. Não é praticar o jogo da verdade eleitoral, da verdade constitucional. Mas a internet é assim mesmo. Galeano Cortella disse uma vez, Eduardo Galeano, citando alguém: passei a minha vida toda procurando certas respostas. Finalmente, quando as encontrei, mudaram as perguntas. De repente, a gente pensa que tem todas as informações fidedignas pela internet e não é bem assim. As fake news estão aí. Eu acho que o ministro Luiz Fux, ele trabalha na hipótese da hipótese. Eu acho que é a tarefa dele até, naquilo que ele tem hoje como gestão, dizer. Mas a probabilidade de você concretizar isso, né, dentro de um pleito, fazer verificação,
fazer com que isso não se confunda com ofensa ao direito de expressão. É caso a caso. Será um ponto tão ali que a gente, por exemplo, se a gente volta à eleição de 1989 no Brasil, quando do debate final entre Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando Collor, né, em que se dizia que houve uma edição, né, dos debates. Será que aquilo, edição não é fake? Ou edição é só edição? Ou ela introduz ali uma vertente nova? Argumenta na época, né, que quem fez a edição não estava editando, era só uma questão de critério jornalístico. Né? Quando nós selecionamos aqui as notícias, será que nós não induzimos, né, aquilo que é a reflexão de quem está nos assistindo? Então, acho que o ministro trabalhou, Fux, com uma ideia assim, bem, assim, cuidado, não vamos fazer, etc. Mas o alcance concreto eu acho muito reduzido. Acho que, como lembrou o ministro Aires Brito, né, o mundo muda com tanta velocidade nessas relações, né, que a gente suspeita, né, mas em termos daquilo que é concreto, fica ainda. Acho que o mais importante nesse momento é uma população esclarecida, que vá buscar aquilo que é a informação correta, que não deixe de procurar, né, aquilo que é a multiplicidade das fontes para saber o que é verídico ou não. E, nesse sentido, preparar as pessoas para lidar com isso, em vez de simplesmente dizer, olha, não tem, está proibido. Acho o critério ainda um pouco, assim, muito flácido. Olha só, o Marco Antônio Leme, ele diz o seguinte pelo Twitter: qual a diferença entre fake news e um discurso eleitoral? E o Ramon Ferreira diz que existe fake news maior que propaganda eleitoral gratuita? Muito boa crítica, aguda. Porque muitos políticos representam o povo. Né? Falta autenticidade. A gente percebe que aquela fala é uma encenação, é uma teatralização. E nos efeitos, isso é comparável a uma fake news, nos efeitos. Porque isso vicia a vontade do próprio eleitor, engana o eleitor. Agora, o eleitor também, com a internet em escala planetária, a vida hoje é online mesmo, né? O eleitor hoje é muito desconfiado, ele é muito exigente, ele cobra muito, ele é antenado. O seu desconfiômetro, né, está lá na estratosfera. Ninguém é levado assim no bico, me permita a coloquialidade da expressão, com facilidade, não. A internet está mudando a vida da gente. Hoje a gente, num correr de olhos, faz o que antigamente se só obtinha o conhecimento num pousar de olhos. O correr de olhos está substituindo o pousar de olhos. O ver com rapidez está substituindo o ler detidamente, focadamente. Nossas sinapses, né, neurais, naturalmente, são muito mais rápidas hoje. E a gente aprende com muito mais facilidade as coisas. A regra é antiga de um desenho animado, que você é muito jovem, você não chegou a assistir, que ele diz assim, olho vivo e faro fino. Excelente, eu me lembro disso. Faro fino, né? Ficar cheirando aquilo que parece meio estranho, meio podre, e olho vivo em cima. Era uma dupla, né? Olho vivo e faro fino. Uma mentira contada 1000 vezes. Boa memória. Vira verdade. Pode ser. Mas vale esse bom senso, né? Do checado, procurar, não se deixar... Em relação a tudo, inclusive ao que a imprensa, pessoas dentro dela, nós comentamos também, é necessário introduzir uma coisa que não é malévola, que é um pouco de suspeita. Não é suspeitar de tudo, é fazê-lo de modo metódico, sistemático, inteligente, mas ser capaz de vez em quando pensar assim, será? Evita muito problema, né, na vida. Thomas Jefferson disse, o preço da liberdade é a eterna vigilância. O eleitorado tem que estar mais atento, mais vigilante, para ser mais responsável e não se deixar enganar assim com facilidade. Senão, essa facilidade no se enganar fará do eleitor, mais do que uma vítima, um cúmplice de sua própria desgraça. Profundo. Bom, a crise na Venezuela e a situação das crianças brasileiras separadas dos pais nos Estados Unidos foram alguns dos assuntos da reunião entre o presidente Michel Temer e o vice-presidente americano Mike Pence, hoje em Brasília. O encontro reservado durou cerca de 1 hora no Palácio do Planalto. Temas como cooperação na área espacial e de segurança e questões comerciais foram tratados na reunião.
Na coletiva, Mike Pence disse que apoia o esforço do Brasil em restaurar a democracia na Venezuela e reconhece o esforço do governo brasileiro de acolher os refugiados. Amanhã, o vice-presidente americano vai para Manaus visitar um abrigo de imigrantes venezuelanos. Pence, no entanto, não explicou como o governo de Donald Trump pretende solucionar o problema das 51 crianças brasileiras que estão em abrigos separadas dos pais depois de terem cruzado a fronteira americana ilegalmente. O presidente Temer ofereceu enviar um avião da Força Aérea Brasileira para buscar essas crianças. Que nosso governo está pronto a colaborar no transporte dos menores brasileiros de volta ao Brasil, se esse, naturalmente, for o desejo das famílias. As autoridades dos dois países continuarão em contato sobre esse tema. Na última década, o governo brasileiro concedeu mais de 10 mil refúgios. São pessoas que encontram em atividades como a música, a dança e o futebol uma chance de matar a saudade de casa. A torcida nigeriana se reuniu nesse bar no centro da capital paulista para assistir ao confronto decisivo contra a Argentina. Durante o jogo, muito nervosismo e muita esperança quando saiu o gol de empate. Mas no final eles tiveram que se conformar com a eliminação. Apesar da tristeza, restou a esses imigrantes o conforto de terem torcido juntos. Senti bem, a gente matar a saudade, porque por causa desse jogo você vê tanto povo que vem junto, entendeu? A gente sente em casa assim. Já o Congo não está na Copa, então Prudence mata a saudade de casa fazendo o que mais gosta, dançar. Nesse momento aqui me lembra da minha cultura, do meu país, minha terra. Aí eu penso muita coisa. Nos últimos 10 anos, o Brasil concedeu cerca de 10 mil refúgios. Metade está inativo, o que pode indicar que muitos refugiados já deixaram o país. O refúgio só acontece quando a pessoa se sente ameaçada em seu país de origem ou quando há uma situação generalizada de desrespeito aos direitos humanos. Para quem foge do próprio país e tenta recomeçar a vida em um novo lugar, as principais preocupações costumam girar em torno de emprego, um lugar para morar, saúde e, se possível, educação para os filhos. Raramente as artes estão entre essas necessidades mais básicas, mas quem trabalha para mudar a vida dos refugiados diz que tem coisas que só a música pode trazer. Cantoria, percussão corporal, danças circulares e composição coletiva fazem parte da metodologia. Segundo a criadora da ONG, a ideia é dar voz a quem não tem como se expressar. Quando nós usamos música, quando damos a essas pessoas o espaço para fazer música, há uma espécie de liberdade para expressar o que você quer. Qual a sua identidade, seu passado, suas esperanças para o futuro. É uma maneira de reivindicar a sua humanidade. Eu pergunto sobre a posição de vocês, a forma como vocês enxergam o posicionamento brasileiro em relação a esses problemas recentes migratórios. A gente fala muito sobre isso aqui no jornal, em especial em relação às 51 crianças brasileiras que estão nos Estados Unidos afastadas dos pais. Como avaliar esse momento, ministro? Pois é, um momento muito delicado. Toca o coração da gente, não é? Em linhas gerais, eu gostei do pronunciamento do presidente Michel Temer. Só acho que não devia ficar na espera, não, da iniciativa dos brasileiros. Devia tomar a iniciativa, né? Procurar e ouvir de perto o que os brasileiros lá fora têm a dizer nessa situação vexatória. Nas relações internacionais do Brasil, uma previsão constitucional, artigo 4º, número 2, prevalência dos direitos humanos. Eu me lembro, Cortella, de Protágoras, né? O grego. O homem é a medida de todas as coisas, né? O ser humano é a medida de todas as coisas. Não é a humanidade, não. Não são os santos, os anjos. O ser humano de carne e osso é a medida de todas as coisas. E eu acho que o Brasil devia tomar a iniciativa, contactar imediatamente com todos esses refugiados, famílias, todas essas famílias que estão até com esse
algo mais de gravidade, não é? De crueldade até, que é a separação das famílias, de filhos dos respectivos pais. Eu queria inverter um pouco, né, não o raciocínio do ministro, mas a lógica para a gente pensar outra coisa. Sim. Vamos imaginar que fosse o contrário. 51 crianças norte-americanas separadas dos seus pais à força por uma decisão do Estado, do poder público. Você acha que a nação norte-americana iria aguardar que houvesse uma solução e diria a nós o seguinte: olha, se precisar nós mandamos um avião para buscar, a gente dá uma ajuda para vocês. A questão não é de transporte. A questão ela não é simplesmente que, de repente, né, os norte-americanos não estão juntando os pais e mandando para o Brasil porque eles não têm aeronave para isso. Por isso, independentemente até da posição, né, do presidente Temer, há uma questão séria. Uma sociedade que admite que isso possa acontecer e vai no dia a dia deixando, ela acaba se acovardando frente à situação. Outras sociedades, eu diria, não só aquela aqui no Brasil, mas também a sociedade norte-americana, ela reagiria. Às vezes, quando você tem esse tipo de crueldade, as pessoas reagem como uma questão humanitária. E essa é uma questão humanitária. Mesmo que se diga, bom, mas o imigrante sabia, quando ele foi para lá, né, que isso ia acontecer. Ainda assim, é claro, mesmo que haja essa advertência, há necessidade de a gente imaginar que as crianças são inocentes nessa relação. Quer fazer com que haja a punição àquele que é um imigrante ilegal, não o separe do filho. Tome a providência em relação a isso, mas não produza esse tipo de efeito. Por isso, vou inverter. Quero mesmo. Será que os norte-americanos, com 51 crianças aqui, talvez teriam uma atitude, digamos, um pouco mais incisiva do que simplesmente uma reunião com um vice-presidente que disse, não, vamos olhar, vamos dar um jeitinho. Vamos ver o que fazer. Vamos ver o que a gente faz. Eu estou de pleno acordo com o seu ponto de vista, assina embaixo e peço a Deus que reconheça a firma. Além das relações internacionais do Brasil, ali no artigo 4º, segundo direito, prevalência dos direitos humanos, obrigando, portanto, o governo a tomar uma iniciativa, a ser mais incisivo, ser proativo, verdadeiramente, ativista, aí sim, no melhor sentido. O artigo 227 assegura às crianças, aos adolescentes e aos jovens, mas começando pelas crianças, né, o absoluto direito à proteção estatal. É a única vez em que a Constituição diz assim, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade. Olha que expressão radical da Constituição, obrigando o governo a adotar esse tipo de política pública, de iniciativa, de proteção. Direito à vida, saúde, alimentação, educação, lazer e vem tudo que diga respeito à dignidade dessa faixa etária, não é? Tripartite, criança, adolescente e jovem. Só para a gente não ficar só esperneando com a nação norte-americana quando a questão é o preço do aço. Só para a gente não achar que o nosso direito, né, de reação é apenas quando há alteração na área comercial, quando há algum tipo de boicote aos custos. Não, há coisas que também valem para a gente ter um pouco mais de vergonha na cara, né? E veja a seguir, a Justiça prorroga a prisão temporária de ex-secretário de Geraldo Alckmin. E ainda, votos brancos, nulos e dos eleitores indecisos devem surpreender nas eleições de outubro. Aguarde que nós voltamos já já. As eleições de outubro podem ser marcadas por um alto índice de votos nulos, principalmente entre as mulheres, que representam 52% do eleitorado brasileiro. Gabriela vai votar pela segunda vez para presidente, governador, deputados e senadores. Apesar de não ter candidatos definidos, ela descarta faltar no dia da votação. Eu faço questão de votar porque eu acredito que a gente tem que defender os nossos ideais, de certa forma. Mas nem todos pensam como Gabriela. Na eleição para governador fora de época que aconteceu no último fim de semana em Tocantins, a soma de votos nulos, brancos e as pessoas que não foram às urnas ultrapassou os 50%. As mulheres representam mais da metade do eleitorado. Se a eleição tivesse sido no início do mês, sem Lula concorrendo, 41% das eleitoras não teriam votado. O índice sobe para 52% no Nordeste. Entre os homens, o percentual cai para 25%. Esse ano eu estou indecisa. Eu estou indeciso pela falta de candidato. A minha firmeza agora é votar nulo. Eu vou votar nulo. Aquele que deixa de participar lava as mãos e
perde a oportunidade de alguma maneira interferir no processo, ainda que existam falhas e insatisfações com relação à democracia representativa. Ela é o que temos. Pode ser que mais ou menos a meados de agosto, setembro, a gente já tem aí um quadro mais definido por parte do eleitor. A pré-candidata à presidência da República pelo PCdoB, Manuela Dávila, falou sobre o assunto ontem no programa Roda Viva da TV Cultura. Nós temos milhares de brasileiras e brasileiros que pretendem não votar no processo eleitoral. Então, eu também imagino que possa, nesse processo eleitoral, ser a voz dessas mulheres, desses homens que sabem que essa subrepresentação na política, uma política tão diferente do nosso povo, né? Uma política tão sem mulher, tão sem jovem, tão sem povo brasileiro, que isso também é a causa, digamos assim, é uma das razões do nosso país ser tão injusto. A gente espera que com a proximidade da eleição esse número tenha alguma mudança, mas de pessoas que não querem votar ou que estão absolutamente indecisas. Mas esse fazer com que a população participe do processo eleitoral é o grande desafio que nós temos pela frente, não? Concordo. O processo eleitoral é um processo de educação política, né? O eleitorado, no exercício da sua cidadania, tende a se interessar pelas coisas. Aquilo de que já falei, citando Thomas Jefferson, o preço da liberdade é a eterna vigilância. Me lembro também de Péricles, não é? O administrador e filósofo grego, dizendo: eu participo da vida pública não por ser livre, eu sou livre porque participo da vida pública. Não é? Cidadania, isso é abertura para o coletivo, é se interessar por tudo que é de todos. E o processo eleitoral estimula esse tipo de assunção do dever, não é? De acompanhar o dia a dia da coletividade. Eu acho que à medida que a eleição se aproxima, a vontade, a decisão do eleitor de participar aumenta. É como Copa do Mundo. À medida que o Brasil vai vencendo as etapas, né, o aquecimento das turbinas do torcedor se dá, né? Agora, ministro, a gente tem duas questões que eu acho fortes, né, nisso que a Joyce nos seduz aqui para refletir um pouco. Essa questão só se coloca para países em que o voto é obrigatório, né? Portanto, em outros se avalia o comparecimento. As urnas, a discussão não é tanto nem o que ninguém, em tese, a menos que vá fazer um voto de protesto, ele vai, num país que não é obrigatório o voto, ele vai até a cabine só para votar nulo, né? Ele já nem vai. Então, isso é típico do nosso modo de democracia. Em segundo lugar, é muito triste que na nossa 8ª eleição, depois da democratização, isto é, na nossa Constituição mais forte, que é de 1988, esse era o nosso 8º pleito presidencial, que a gente já tem esse tipo de abalo. Eu acho que isso é algo até assimilável em democracias que tenham experiências mais longas dessa educação política que falava o ministro Aires Brito, em que a gente já passou tanto por várias, que falam, agora nós vamos protestar, mas são 7 vezes só, né? É algo muito pequeno num país de 518 anos de história. Por isso, eu não vejo isso com um olho assim, então, não, agora é o protesto. Acho que nós temos que lidar mais e refletir mais fundo para não perceber se por trás tem mais uma desistência do que, de fato, né, uma convicção política de dizer eu vou, mas eu anulo, etc. Não é uma convicção. Uma desilusão geral. O que é ruim para todos, né, especialmente para quem é gente de bem, porque é claro que gente do mal não se preocupa tanto com essa questão, até ele gosta muito que as pessoas não participem, porque como a maior parte das pessoas é gente de bem, se gente de bem não quer participar, gente do mal está à vontade para navegar naquilo que deseja. Pelo Twitter, o Enio Torres diz que quem não vota não deve reclamar e tem que aceitar a corrupção calado. Olha aí, outra intervenção muito boa, muito lúcida. Eu acho que eu também assino embaixo outra vez, Cortella. É difícil muito difícil discordar. Né? Com essa lucidez toda, essa atualidade cognitiva e essa coragem de manifestar. Vamos aos dados do mercado, então, agora. Pelo 6º mês seguido, a arrecadação federal de impostos registrou alta de 5,68% em maio e somou 106 bilhões de reais. Esse é o melhor resultado para o mês desde 2015. No acumulado do ano, a arrecadação totaliza 603 bilhões de reais, com um crescimento real de 7,81% na comparação com o mesmo período do ano passado.
No Dia Internacional de Combate às Drogas, ações buscaram chamar a atenção para as consequências do uso de entorpecentes. A Universidade Federal de Minas Gerais realizou uma palestra para alertar os jovens sobre os riscos do uso de drogas. Em Aracaju, a polícia realizou uma operação contra o tráfico de drogas sintéticas para marcar o dia de combate. 6 pessoas foram presas. De acordo com a ONU, mais de 240 milhões de pessoas consomem drogas ilícitas no mundo. Em 4 meses, a Justiça do Rio de Janeiro autorizou o retorno para o estado de 32 detentos que cumpriam pena em presídios federais. Alguns dos presos são apontados como chefes de facções criminosas e milicianos. O Tribunal de Justiça disse que não há novos fatos que justifiquem o afastamento desses detentos. No entanto, o Ministério Público e a Polícia do Rio acreditam que a ação pode aumentar o número de crimes no estado. A Justiça Federal de São Paulo prorrogou por 5 dias a prisão temporária de 7 acusados de desviar mais de 600 milhões de reais em obras do trecho norte do Rodoanel. Entre eles está Laurence Casagrande Lourenço, ex-secretário de Transporte do ex-governador Geraldo Alckmin e ex-presidente da Dersa, estatal responsável por obras rodoviárias de São Paulo. A Justiça afirma que testemunhas ainda prestarão depoimento e que o material apreendido na Operação Pedra no Caminho precisa ser periciado. Sobre o aumento na arrecadação, ministro? É um alívio para o governo. Facilita o ajuste fiscal, a compatibilidade entre receita e despesa pública. Mas numa época de crise é preciso ressignificar as coisas, dar asas à imaginação. Eu vivo citando aí alguns sábios e vou fazer uma citação de Einstein. Ele dizia: loucura é querer resultados diferentes fazendo-se as mesmas coisas, não é? Sempre as mesmas coisas. É preciso pensar num ajuste fiscal um pouco mais heterodoxo também, não só ortodoxo. Pode sobrar dinheiro se a gente fechar algumas torneiras do desperdício de recursos públicos, como diz a Constituição, bens, dinheiros e valores públicos. É possível fazer um ajuste fiscal heterodoxo combatendo tenazmente, eficazmente a corrupção sistêmica, serial, enquadrilhada, não é? A corrupção enquadrilhada, sistêmica, serial, ela é um atestado, é uma declaração de guerra, não é? A nossa imagem de país sério, os nossos propósitos de superação de dificuldades, sobretudo para encurtar distâncias sociais. Outro ajuste fiscal heterodoxo seria combater digamos assim, o corporativismo, né, que é outra torneira aberta, né, de recursos públicos para o jardim, o pomar, o latifúndio de apaniguados. Né? Isso. Então, é preciso pensar no aumento da arrecadação, sim, não há dúvida, isso é tradicional, mas é preciso também pensar em economizar, né? Em evitar esses 3 conteúdos do patrimonialismo nosso, os 3 conteúdos: corporativismo, desperdício de recursos, corrupção sistêmica. Quem sabe vai sobrar dinheiro. É provável. É provável. E em instantes, Corte Suprema Americana aprova veto migratório a países de maioria muçulmana. E ainda na véspera do jogo da seleção brasileira, a Casa Brasil, em Moscou, não tem referência verde e amarela. São os nossos próximos assuntos, não saia daí. Mesmo com mais de 10 dias de bola rolando, um espaço que seria a Casa Brasil, em Moscou, ainda não começou a funcionar. É o que mostra a nossa repórter enviada à Rússia, Eloá Orazen. A bandeira do Brasil é só uma entre tantas outras. Aqui era para funcionar a Casa Brasil, ou Brasil Experience, um espaço para celebrar a arte e a cultura brasileira em Moscou durante a Copa do Mundo. O projeto, que deveria ter sido inaugurado na abertura do Mundial, no dia 14 de junho, custou 12 milhões de reais, dos quais 3 milhões vieram do Ministério da Cultura, por meio de um edital. A abertura da casa está programada para amanhã, só que em outro lugar. A mudança repentina de endereço pegou até a equipe da Powerhouse de surpresa. Os funcionários não sabem dizer ao certo a programação da casa.
Segundo eles, a agenda oficial será divulgada amanhã ou na quinta-feira. Hoje eu fiquei sabendo que a Casa Brasil abriu hoje, acabou não abrindo. Tá confuso demais até. Parece que é terceira ou quarta data que eles estão para abrir a casa, parece que é amanhã agora. Mas essa confusão toda não desanimou a torcida brasileira, que hoje fez uma festa digna do país do carnaval. Centenas de pessoas acompanharam de perto o trio elétrico comandado pelo sambista Diogo Nogueira, em frente a um dos cartões postais da Rússia, o Teatro Bolshoi. Em nota, o Ministério da Cultura declarou que não tem relação com a Vivid Brand, responsável pela organização do espaço Casa Brasil na Rússia. E explicou que a verba de 3 milhões de reais foi destinada a Brasil Música e Artes, que venceu um edital com outras 8 empresas. Bom, perdemos um espaço até agora, né, interessante, que seria lá na Rússia de encontro da torcida brasileira, não? Imagina aquele espaço tomado por nossos torcedores. E o brasileiro gosta de futebol, tem todos, pentacampeão do mundo, o único time. Nós inventamos tanta coisa coreográfica, estética, performática no futebol, desde a defesa de mão trocada que o goleiro faz. Barbosa foi o primeiro a fazer isso, a paradinha de Pelé, a trivela de Rivelino, o elástico de Rivelino, a pedalada de Robinho. Eu sou louco por futebol. A folha seca de Didi, a lambreta, que é aquele drible por trás, que no último jogo do Brasil, Neymar fez aquele drible sensacional. E o fato é que o futebol é o esporte objetivamente mais popular do mundo. Até porque é o único esporte competitivo em que o melhor pode perder. Basta o árbitro errar. Essa é a nossa crença amanhã. Que o melhor pode perder. Né? Diz assim, mas você acha que o Brasil vai perder? Não necessariamente é esse o comentário. Agora, curioso é que o futebol, e esse momento ele ocupa tanto a gente, que até na fala isso acaba nos pegando. Hoje eu estava fazendo um comentário no rádio sobre o aniversário do Gilberto Gil, que é hoje, exatamente, faz 76 anos hoje Gilberto Gil. E eu, ao falar como era uma coisa de fala, eu disse assim, por que aniversário de Gilberto Gil? Já saiu com 2 vezes, como se fosse quase uma narração, porque vai pegando o espírito. O clima, e como o ministro Aires Brito, eu também gosto, estarei atento, silente e piedoso amanhã e orando. Gil, gênio, né? Gil, gênio da música, poeta, compositor, intérprete, instrumentista. Que maravilha, Gilberto Gil. Olha, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu hoje arquivar o processo contra o deputado estadual Fernando Capês, do PSDB de São Paulo, por suposta participação na chamada máfia da merenda. Por 3-1, os ministros consideraram que não havia provas suficientes contra Capês. O deputado era acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro em um esquema montado por uma fornecedora de suco de laranja para escolas estaduais. O Ministério Público ainda pode recorrer da decisão. E a Suprema Corte norte-americana aprovou o decreto anti-imigração de Donald Trump e validou as restrições a cidadãos de 5 países de maioria muçulmana. Pelo menos 3 estados registraram protestos contrários a essa decisão. Centenas de pessoas foram às ruas da Califórnia e do Texas para protestar contra o veto migratório. No ban, no wall! A medida já estava valendo desde dezembro, mas com a decisão de hoje passou a ser constitucional. O decreto restringe a entrada de cidadãos do Irã, Síria, Iêmen, Líbia e Somália, países que têm maioria muçulmana. Há também restrições para cidadãos da Venezuela e Coreia do Norte. Foi promulgada hoje a lei que regulamenta a saída do Reino Unido da União Europeia. O texto, aprovado na semana passada pelo Parlamento Britânico, foi assinado pela Rainha Elizabeth II. Essa é a última etapa do procedimento legislativo no país. A lei acaba com a prevalência do direito europeu sobre o direito nacional e confirma a data oficial para a saída do Reino Unido do bloco, dia 29 de março de 2019. Começou hoje, na Espanha, o primeiro julgamento por roubo de bebês durante a ditadura de Francisco Franco.
O obstetra Eduardo Vela é acusado de sequestro de uma bebê e de falsificar a certidão de nascimento da criança em 1969. Quem entrou com a ação foi Inês Madrigal, de 49 anos. Ela foi adotada ilegalmente e até hoje não sabe quem são seus verdadeiros pais. A ditadura de Franco tirava de mães críticas ao governo bebês recém-nascidos e doava as crianças a famílias favoráveis ao regime. Segundo a investigação, cerca de 30 mil bebês foram roubados durante o período na Espanha. E a seguir, os últimos preparativos da seleção brasileira antes de enfrentar a Sérvia. Nós vamos mostrar já já. No telão, nós temos mais algumas mensagens enviadas na hashtag Jornal da Cultura. Vamos ver o que o Felipe Alt diz. Tem obra no Brasil que era para a Copa de 2014 e que até agora não ficou pronta. Não sei por que a surpresa pela Casa Brasil na Rússia não ter sido aberta ainda. O Jonatas diz, o governo busca meios de aumentar a arrecadação como forma de eficiência, mas, bem como o Aires colocou, mais eficiente seria fechar as torneiras de recursos mal utilizados. E o Bob Juliano diz, a Itália vai deportar 100 mil ilegais. Ela está errada em fazer isso? Cortella. Eu acho que a Itália, ela exportou gente para o mundo todo. A minha família, por exemplo, uma parte dela foi imigrante, mas imigrante legal, naquilo que foi uma demanda do governo do Estado brasileiro no final do século XIX e começo do século XX. No entanto, a Itália muitas vezes saiu em direção a outros lugares e os seus imigrantes passaram a ser residentes, não necessariamente dentro daquilo que seria, aquilo que agora se chama de legalidade. Acho que não deveria fazê-lo. Acho que ela está equivocada nesse passo, desse modo. Outras maneiras de lidar com essa questão não é um problema só da Itália, é um problema da Europa em geral e precisa ser lidado desse modo. Acho que esse passo, ele será um passo que a gente não pode olhar como sendo um direito nacional. É uma coisa que ultrapassa um pouco essa fronteira e entra de novo, né, na questão humanitária. Acho que a Itália está equivocada. Ministro Aires Brito. Eu também acho que o humanismo exige de todos nós um manejo do lado direito do cérebro, do hemisfério direito, chamado de hemisfério feminino, ou do sentimento. Quando a gente vê as coisas mais emocionalmente, no sentido de solidariedade, empatia, compreensão, né, a gente abre os poros da inteligência dita racional, cartesiana. E muitas saídas surgem, muitas janelas de oportunidade para resolver crises. Né? Muitas janelas de oportunidade surgem nessas horas, né, de crise mesmo. Aliás, Einstein dizia isso, né? A crise é a janela de oportunidade. Está faltando esse manejo do lado direito do cérebro, que é da criatividade, da imaginação, da intuição, da solidariedade. E o tema da imigração me parece que nos tangencia para essa necessidade de usar mais o coração. Um coração rodado vale muito mais do que 0 quilômetro, né? E quarta-feira é dia de Jornal da Cultura com plateia. Para vir até o estúdio, é só mandar um e-mail para plateiajc@tvcultura.com.br e a nossa produção entrará em contato com você. E você já pode votar no assunto que será debatido com a plateia. Entre na nossa página no Facebook e escolha entre as seguintes perguntas. Veja só, deve haver limites para o artista de rua? E grandes eventos favorecem o machismo? O tema escolhido na votação será transformado em reportagem. Amanhã, nós teremos na bancada a professora de Direito Internacional da USP, Maristela Basso, e o advogado e ex-deputado federal Ayrton Soares. Então, lembre-se, quarta-feira é dia de Jornal da Cultura com plateia. E agora vamos falar de... Obrigada, professor Cortella, por participar conosco do Jornal da Cultura. E o nosso boa noite, nós vamos mostrar um pouco mais da festa da torcida brasileira em Moscou. Inscreva-se no nosso canal no YouTube para ser notificado sobre tudo o que acontece no jornalismo da cultura. Anote aí, youtube.com/jornalismo TV Cultura. Muito obrigada pela sua companhia e a gente se vê amanhã. Até lá.